Bom, votos renovados de muito bom dia, estimados colegas, estimadas colegas. Nós já não temos um bom salário, como costumamos a dizer, e aliado ainda ao facto de muitos municípios do país estarmos até agora sem os salários referentes ao mês de março, então vamos aproveitar que o pouco saldo que nós colocamos e não acabe antes que nós procedamos aos esclarecimentos que, portanto, cada um quererá ouvir. Esta nota, uma nota introdutória em relação aos atrasos salariais, porque muitos colegas nos questionam se nós temos algum conhecimento. Nós estivemos no Ministério recentemente, acho que foi na quarta-feira, mas nós não tivemos também qualquer informação assim substancial relativamente aos atrasos salariais que nós possamos passar aos colegas, ou seja, o Ministério também não tem informações substantivas ou substanciais relativamente aos atrasos salariais que já vêm do mês anterior, que fazem com que muitos de nós não tenhamos ainda, até o exato momento que estamos a falar, o salário referente ao mês de março, o que é de todo lamentável, né? Deveríamos ter pelo menos alguém do Ministério das Finanças a prestar alguns esclarecimentos sobre os atrasos salariais, porque não tem sido normal. Portanto, vamos aguardar, oxalá, até segunda-feira, aqueles que não têm consigam ter já o seu salário, porque ele já é pouco e faz... tanto cria vários transtornos quando atrasa. Caros colegas, nós, depois das duas fases de greve que nós tivemos, havia a expectativa de irmos para a terceira fase. Por exemplo, deixa-me dizer que há colegas nossos, quer da estrutura nacional do Simprof, quer das províncias, que vão auxiliar vão nos auxiliar nessa live em dar em responder diretamente aos colegas, tanto nas mensagens que vão exatamente deixar, mas nós vamos também respondendo àquilo que nós fomos vendo, que os comentários vão subindo e nos permite ter acesso e pronto. Nós não andamos sumidos, colegas, colega Danilo de Brito, nós não andamos sumidos, nós andamos sempre presentes, e é aí onde ia dirigir a minha fala inicialmente. Depois que tivemos as duas fases de greve, a expectativa era de irmos para a terceira fase de greve. Tivemos a moratória, que já gerou também muita controvérsia entre nós, porque ficamos divididos, uns queriam ir, os outros não. E pronto, nós tivemos que gerir aquele momento. O Ministério da Educação, portanto, tendo se manifestado receptivo à continuação das negociações, nós continuamos a negociar com o Ministério e no dia 6 de fevereiro, penso que sim, no dia 6 de fevereiro, nós endereçamos um ofício ao Ministério da Educação, com conhecimento, obviamente, às outras áreas do Executivo, como sempre fazemos, desde a Ministra de Estado ao MAPTES e às Finanças, dando nota das nossas principais preocupações. Tanto desse ofício, uma das grandes preocupações era que nós aceitávamos, nós entendíamos que os 12,5% podiam ser materializados, entretanto nós não abríamos mão do subsídio de inovação pedagógica e investigação científica, os tais 22%, mas fomos mais longe, não é? Fomos mais longe em dizer que o professor também deve ter um subsídio de orientação, de estágio e trabalhos, porque há professores em escolas técnicas e magistérios que orientam trabalhos de fim do curso, de estágios supervisionados e não são remunerados por isso, e também o subsídio de exposição aos agentes físicos, químicos e biológicos. A indicação inversa, biológicos, físicos e químicos, mas aqui, como se diz em matemática, a troca das parcelas não altera o produto. Portanto, em relação aos 12,5%, queremos começar desde logo por aí.
os 12,5%. Quando nós estivemos na mesa de negociações, e essa informação que nós passamos desde o início, é que eles seriam materializados ou no mês de março, ou então no mês de abril, retroagindo, vamos lá falar aqui palavras simples, com retroativo a contar do mês de março. Quando saíram as folhas de correção do mês de março e todos nós percebemos que o subsídio não estava lá, nós estabelecemos contato direto com o Ministério das Finanças através da sua secretária de Estado para o Orçamento e Investimento Público, que nos disse na altura que estavam a fazer tudo para, portanto, proceder conforme tinha sido acordado na mesa de negociações, porque, colegas, a negociação não foi só com o Ministério da Educação, a negociação foi com o Executivo, porque estavam lá sempre os 3 departamentos ministeriais. O Ministério da Educação, que é o Departamento Ministerial de Tutela, o MAPTES e o Ministério das Finanças, que tem o saco de dinheiro, como disse também uma das suas secretárias de Estado, que já não lá está. Então, aquela resposta da senhora secretária de Estado para o orçamento deu-nos alguma esperança que, embora nas folhas de correção o subsídio não estivesse ali refletido, mas no final, nas folhas definitivas, poderíamos ter. Infelizmente, nós não viemos a ter os 12,5%, o que nos levou então a solicitar com caráter de urgência um encontro com o Ministério da Educação. Este encontro teve lugar na passada quarta-feira. Estivemos no Ministério da Educação e o Ministério da Educação apresentou algumas justificações, houve algumas questões, tanto de ordem burocrática, que infelizmente fizeram com que este subsídio não fosse implementado no mês de março, como inicialmente previsto. E a nossa pergunta, aqui vamos falar claramente, não é? Porque nós estamos a falar para os nossos associados, embora estejam aqui não associados, mas os benefícios são para todos, não é? Por isso é que estamos sempre a convidar aqueles colegas que também são professores e não são ainda afiliados ao Simprof, devem se filiar, até para terem maior legitimidade de nos criticarem, né? Porque a maior parte das críticas que nós recebemos às vezes nem sequer são dos nossos filiados, e é bom que você se filie para ter maior legitimidade em termos assim, de coerência, de nos criticar lá onde nós estejamos, onde os colegas entendam que estamos a andar mal. Então, como estamos a falar para os nossos professores, os nossos destinatários, temos que dizer o que foi dito ali. O que foi dito é que tudo foi tramitado a ver se este subsídio é pago ainda este mês. Entretanto, no dia 10, já em princípio começam a sair, dia 10 é segunda-feira, ok, não é? Já começam a sair as folhas de correção. Então, o que temos que dizer? Existe sim uma grande probabilidade de nós voltarmos a não ter os 12,5% agora no mês de abril e só no mês de maio. Existe sim essa possibilidade. Temos que falar claramente aqui, porque é assim que as coisas foram colocadas lá. E perguntamos, está bem, se eventualmente estes 12,5% não vierem no mês de abril, outra vez, há garantias de que quando ele for implementado no mês de maio, nós vamos ter o valor correspondente a esse subsídio como retroativo dos 2 meses. O Ministério da Educação disse que sim, que este é o trabalho que fizeram com o MAPTES, no sentido de, se os 12,5% não se refletirem mais uma vez no mês de abril,
definitivamente do mês de maio não passará e teremos direito ao retroativo dos 2 meses. Portanto, esta é a informação da última quarta-feira do encontro que tivemos ao mais alto nível no Ministério da Educação. Portanto, esta é a informação, nós não queremos fazer qualquer análise relativamente a esta informação, porque os colegas que nos abordaram no mês de março, nós sempre dissemos, vamos aguardar, temos esperança que ele pode vir no mês de março em função daquela conversa que tivemos com a secretária de Estado das Finanças. Aliás, ela esteve na última reunião negocial, a última que nós tivemos, e portanto ela esteve ali e assumiram ao mais alto nível também isso. Então, esta é a informação. Nós não queremos fazer qualquer comentário relativamente a esta informação. Este é o ponto de situação em relação aos 12,5%. A outra questão também que nos preocupa é a questão das zonas recônditas. Como sabem, fruto dessa nossa reivindicação, nós os professores, porque nós apenas encabeçamos, enquanto sindicato, a reivindicação, nós, depois de vários anos de luta, tivemos a aprovação do diploma. E a nossa preocupação é a entrada, a materialização. Porque o diploma, se os colegas tiveram, para quem teve cuidado de ler, diz que ele entra imediatamente em vigor à data da sua publicação. E ele foi publicado no dia 7 de março. O que significa que, desde o dia 7 de março, os colegas que estão nas zonas recônditas já têm direito a estes incentivos, a estes subsídios que, vamos repetir, se destinam àqueles que trabalham nessas zonas de difícil acesso, portanto, que prefaz um total de 60% para todos os meses e 110% no primeiro mês que o agente for lá colocado. Esta é uma das preocupações em relação à implementação. Mas a outra grande preocupação tem a ver com um decreto presidencial de um trabalho que o MAT fez, acho que é o decreto número 164, se não estiver em erro, /19 de 20 de maio. Este decreto é aquele que estabelece a divisão das zonas dos municípios em tipologia, na estrutura orgânica do tipo A, B, C e D. Aqueles que estão de estrutura orgânica C e D são aqueles que estão em zonas mais difíceis, portanto, são os municípios mais pobres do país. E, em princípio, o subsídio se destina também a eles. Mas nós, quando discutimos os primeiros diplomas, até porque as pessoas que se arrogam que também fizeram parte disso, não estiveram lá, não sabem explicar isso. Nós, para chegarmos a essa proposta de diploma, tivemos que discutir 3 anteriores. E nesses 3 constava o subsídio de periferia. Não é? De periferia, portanto, de periferia para que aqueles que se encontram nos municípios com estrutura orgânica de tipo A e B também tivessem exatamente direito, porque têm as mesmas dificuldades. Quando tivemos a última discussão, antes da aprovação, 2 dias depois do diploma, em sede do Conselho de Ministros, os membros do Executivo, do MAPTES, das Finanças, que lá estiveram e que tomaram parte das comissões técnicas que trabalharam no projeto final, disseram o seguinte: que esses subsídios, esses incentivos, destinam-se não só aos agentes que se encontram nas zonas com estrutura orgânica do tipo C e D, mas também àqueles que se encontram nas zonas com estrutura orgânica do tipo A e B, que, portanto, têm as mesmas dificuldades. E o exemplo que foi dado é o exemplo da Kisama, né? Que nós vimos, aliás, o senhor governador de Luanda, no mês passado, foi a uma localidade da Kisama, foi de Kamazi. Então, bom, aliás, aqui pelo menos no Aveiro, Kisama é do tipo C e Colibengo é do tipo B. Não, é do tipo
C, que chama do tipo D. Mas a nossa grande preocupação é de alguns municípios, como vamos dar exemplo aqui, uma aquela de Zombo, um Nambuangongo e outros municípios, que também são de estrutura orgânica do tipo C e D, e que não tem essa tipologia, foram colocados como município com estrutura orgânica do tipo B. A outra preocupação é que, lá no texto do decreto presidencial, acho que é 27/7, não, /23, de 7 de março, não consta lá a frase, que estes incentivos destinam-se aos agentes que se encontram nos municípios com estrutura orgânica do tipo A e B, mas com as mesmas dificuldades, com as mesmas características que as com estrutura orgânica do tipo C e D. Quando foi dito que este trecho estava lá. E o que é que nós fizemos tão logo o diploma foi publicado? Escrevemos para a senhora, para a sua excelência, a senhora ministra de Estado e chefe da casa, melhor, para o setor social, Dalva Ringote Além, no sentido de dizer que nós fizemos um trabalho interno, nós Simprof, e catalogamos o conjunto de localidades do país que se encontram nos municípios de tipologia A e B, com característica das C e D, e também dos municípios que o MATE, em 2019, injustamente colocou como municípios do tipo B. 2 ou 3 semanas depois, nós ainda não temos nenhum feedback deste documento que endereçamos à senhora ministra de Estado para o setor social, Dalva Ringote, além com conhecimento ao MAPTES e ao Ministério da Educação. Porque, colegas, esse trabalho de divisão dos municípios não foi feito, perdão, não foi feito por nós na mesa de negociação. É um trabalho anterior, de 2019. O que nós discutimos em sede da mesa de negociações é a questão da atribuição dos incentivos. Mas os colegas que se encontram nessas localidades, e esse é o entendimento que tivemos na quarta-feira com o Ministério da Educação, é que esses colegas que não fiquem desanimados. Nós, na segunda-feira, vamos encaminhar esse trabalho interno por nós feito ao Ministério da Educação para que ele canalize ao MAT, para que esses colegas que estão nessas localidades do tipo A e B, com características dos municípios com estrutura orgânica do tipo C e D, possam beneficiar também dos incentivos. Infelizmente, não nos disseram se agora no mês de abril ou no mês de maio já será, portanto, os colegas terão acesso a esses incentivos. Esse é o ponto de situação sobre as zonas recônditas. A outra questão que preocupa os colegas e nos preocupa também, por isso consta do caderno reivindicativo e negociamos, chegamos ao entendimento, é a questão dos colegas que são licenciados, mestres e eventualmente alguns já até doutores, estejam ainda a ser remunerados na carreira de técnicos médios e na carreira de auxiliares. Essa questão também nos preocupa, e porque nós acordamos que esses colegas vão fazer um concurso interno. E por que ainda não temos data? Porque estamos a aguardar que haja disponibilização das vagas do concurso público para que daí seja retirada. Sei que está certo, o professor deve falar bem. Seja retirada uma parte para atender os colegas que infelizmente já são licenciados ou mais, mas entretanto ainda recebem um salário ou de auxiliares ou de técnicos médios. Portanto, os colegas podem ficar tranquilos. O Ministério também ficou de fazer um trabalho interno de arrolamento de vagas internas do ano econômico anterior, que vão ser juntadas às vagas que vão ser retiradas do concurso público para o concurso interno, que visa tirar esses colegas dessas carreiras
e colocá-los nas carreiras compatíveis com as suas habilitações acadêmicas atuais. O mesmo está ligado aos colegas administrativos, que dizem que nós não os defendemos. Isso não é verdade. Está lá no caderno reivindicativo e houve um acordo em relação a isso. Lá está, colegas com categorias do regime geral da função pública. Eram guardas que foram colocados na sala de aulas, eram auxiliares de limpeza que se formaram e foram colocados na sala de aulas, eram escriturários datilógrafos, eram tanto qualquer outra categoria do regime geral da função pública e que foram colocados em sala de aulas. O Ministério da Educação já fez o levantamento, mas o fez de forma errada. O fez de forma errada porque excluiu os colegas com categorias do regime geral da função pública e que não têm formação pedagógica. É um trabalho que foi feito pela Direção Nacional dos Recursos Humanos, pela Direção Nacional do Gabinete dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, mas o fez de forma errada. Então nós, quando estivemos lá nas últimas 2 reuniões de negócio, porque nós estamos sempre a conversar, nas últimas 2 rondas, a última foi exatamente na última quarta-feira, nós tivemos que lembrar o texto da ata. Portanto, o concurso interno para os administrativos é para todos, independentemente se ele tem formação pedagógica ou não, porque ele já está no sistema. Ele tem 5, 10, 15, 20 ou mais anos de serviço. Tem experiência acumulada. E prontos. O diretor municipal da escola, dada altura, entendeu que ele teve formação superior e podia dar cobertura a uma necessidade que ele está na tela da escola, mas durante esse tempo ele teve capacitações pedagógicas, seminários, enfim, então não podem ser preteridos e não serão. Então, nos próximos dias, o Gabinete dos Recursos Humanos do Ministério da Educação vai fazer um arrolamento posterior, um arrolamento adicional, melhor, para aqueles colegas que têm categoria do regime geral da função pública e não foram, portanto, cadastrados para poderem participar também do concurso interno. A outra questão é a questão das promoções. Nós tivemos agora, até janeiro, a terceira fase. Mas o entendimento que tivemos é que o processo só pode ser considerado concluído quando nós resolvermos todas as pendências que têm a ver com, portanto, os colegas que têm a questão do INARES, não é? E nós já temos aqui recibos que já foram encaminhados ao Ministério da Educação para esses colegas não serem preteridos. Aqueles colegas que tiveram inconsistências e também aqueles colegas que, por diversas razões, inscreveram-se no processo, mas não foram promovidos. Sobre estes, o Ministério da Educação, através do seu Gabinete dos Recursos Humanos, fez uma recolha de dados. Entretanto, nós temos informações que há colegas cujas reclamações não chegaram até o Ministério. Então, colegas podem fazer assim. Vão aos gabinetes provinciais de educação. Estamos a falar colegas que se inscreveram em junho de 2021 para o concurso de acesso, mas, entretanto, por diversas razões, eles acabaram por não ser promovidos. Vão aos gabinetes provinciais ou vão aos secretariados provinciais do SIMPROF para entregarem lá a vossa reclamação para que nós façamos chegar essas reclamações ao Gabinete dos Recursos Humanos do Ministério da Educação. E é sempre melhor com ofício. Não é só entregar, não. Porque de repente a coisa se perde e não vai exatamente depois ninguém já não está aqui, não chegou aqui. Então, só depois de resolvidas essas questões é que o concurso de acesso, cuja terceira fase foi efetivada em janeiro, portanto pode ser considerada como encerrada. Ou seja, estamos a cautelar tudo para que ninguém, portanto, fique para trás. Mas aqui se insere também a questão dos colegas que saíram da carreira dos bacharéis e foram para o 6º grau e o seu tempo de serviço não contou.
Nós, infelizmente, não podemos ainda avançar uma data quando é que esses colegas vão ser promovidos. Mas aquilo que nós podemos dizer é que esses colegas serão sim promovidos em função do seu tempo de serviço. O Ministério da Educação está agora vai fazer uma filtragem no sistema para ver quantos transitaram do nono, do oitavo e do sétimo para o sexto grau e o seu tempo de serviço não contou, porque nós temos colegas que estão à beira da reforma e que não podem, não devem ir para a reforma na categoria de entrada. Nem eles, nem nós vamos permitir que isso ocorra. Então, em relação às promoções, é isso. Colegas, vamos ter um pouco mais de paciência, os que foram para o sexto grau, aqueles que estão na carreira dos bacharéis, e aqueles que se, atenção colega, estou a repetir, que se inscreveram no processo, só os que se inscreveram e não foram promovidos, e acham que não constaram naquele mapa de recolha que os recursos humanos fizeram circular, ou podem ir diretamente ao Gabinete dos Recursos Humanos do Ministério da Educação, ou podem ir ao Gabinete Provincial da Educação local. Se tiverem a sensação de que o Gabinete Provincial da Educação não vai fazer chegar o vosso processo, dirijam-se a um secretariado do Simprof, ou podem fazer uma carta, também podem enviar para o meu WhatsApp particular, nós vamos imprimir, vamos fazer um ofício e vamos exatamente mandar. Aliás, temos estado a resolver questões singulares de colegas, de questões de determinados colegas, e nisso temos que elogiar a Direção Nacional dos Recursos Humanos, porque tem sido receptiva. Sempre que há algum problema de algum particular, de algum colega, nós remetemos e eles resolvem. Imagina, calculamos que haja aqui colegas que podem respaldar isso. Nós não podemos só criticar, temos que pontuar também aquelas coisas que são exatamente boas. Em relação à questão da chefia, olha, a questão da chefia, os subsídios de chefia, para os detentores de cargo de direção de chefia, aqui o que se tem dito é que o Ministério diz que essa culpa está com tanto as escolas, as direções municipais, que infelizmente tramitaram o processo com colegas sem perfil, colegas sem requisitos, colegas de escolas que não deviam ter nem coordenador, e eles estão num lenga-lenga. Estão num lenga-lenga, mandam, os gabinetes provinciais enviam o processo, o Ministério devolve, aqueles enviam, aquele devolve. Então, mas tudo indica que, portanto, a partir deste mês, o que nos disseram é, as províncias que já têm o seu processo regular, este processo já foi encaminhado às finanças. E nós dissemos ainda bem, porque todos não podem ser colocados no mesmo pacote, porque se há províncias que já têm o seu processo muito bem feito, não podem esperar pela materialização daqueles que não organizaram bem o seu processo. Então é bem possível que este mês ou o próximo, alguns detentores de cargo de chefia já possam ter os seus subsídios de chefia, quer dizer, o seu salário pelo exercício dessas funções materializado. Não por todos, porque, segundo eles, há províncias que não têm essa questão ainda resolvida. Mas nós também sugerimos que essa questão de perfil deve ser analisada. E as próprias escolas, as direções municipais e os gabinetes provinciais de educação devem fundamentar aqueles casos, não é? Aqueles casos que, eventualmente, portanto, numa determinada escola, não há professores com formação pedagógica numa área para exercer coordenação. É importante. É importante que a escola, a direção municipal e o gabinete provincial fundamentem ao Ministério que não. Esses colegas que não têm perfil estão colocados em escolas onde só estão mesmo eles. Não há mais, portanto, ninguém nessas condições. E não podemos ficar sem coordenações. Porque a outra coisa, por exemplo, que foi apontada por eles é o facto de haver escolas
que não tem requisito para ter, numa disciplina não há requisito para ter coordenador, porque sabem, para haver coordenação tem que haver um mínimo de 3 professores. Vamos ver também se no quadro da alteração do Estatuto da Carreira dos Agentes da Educação conseguimos negociar isso e ver se há uma redução, nem que seja para 2, enfim, reduzir, porque infelizmente os regimes jurídicos dos vários subsistemas dos vários subsistemas de ensino dizem que se não houver um mínimo de 3 professores a lecionar uma determinada cadeira, não pode haver um coordenador, ou se for no ensino primário, se não houverem 3 classes, 3 turmas, né? 3 turmas da mesma classe, não há uma coordenação de classe. E quem faz a coordenação? O subdiretor pedagógico. Meu Deus, o subdiretor pedagógico não tem condições para coordenar, para coordenar essas disciplinas todas, essas classes todas, de tal forma que podemos discutir para suavizar isso, reduzir isso, agora que vamos... pronto. Colega Fernando Plégico, os prados e as casas nunca foram recebidas. Nós somos um sindicato incorruptível e por isso é que nós ainda continuamos aqui. Olhem para os sindicatos corruptíveis, o que é que têm. Aqueles que nos conhecem sabem com que viatura anda o presidente do Simprof, com que viatura anda a vice-presidente, nem sequer tem mais viatura, com que viatura anda o secretário-geral do Simprof, que sou eu. Aliás, eu vim de autocarro de Cachito até aqui, é o que nasci hoje. Percebeu, meu colega? É importante que nós somos professores e não podemos falar aquilo que não se pode provar. Nós vivemos do nosso salário, que é o mesmo salário que o meu colega tem, tá? Nós não vivemos de nada. E o meu colega sabe que neste país, se você viver de favores do executivo, você sabe que não pode ter a cutilância que nós temos. Eu ando com uma viatura que foi o Simprof quem comprou há mais de 11 anos, tá? Que avaria constantemente. E foi lá na zona do Uqua socorrer o nosso colega aqui do Tesouro, que avariou com uma viatura que também é do Simprof, um Suzuki Jimmy, que já tem mais de 15 anos. E eu tive de vir de autocarro de Cachito até aqui e sair da vila de Cacoaco até aqui ao Quinaxis de um IAS. Porque há coisas que insultam a nossa integridade, colegas. Não podemos falar aquilo que não existe. Prados e casas não existem. Aqueles que vivem em Cachito conhecem a minha casa. Aqueles que vivem em Luanda conhecem a casa da senhora vice-presidente. Aqueles que vivem no Kwanza Sul conhecem a casa do senhor presidente. São casas inacabadas. São casas, muitas delas, sem pintura exterior. Quem vive de favores do executivo, é claro que deveria ter outra dignidade. E nós, infelizmente, vivemos em condições que nem sequer dignificam as funções que nós exercemos. E fazemos-lo a custo zero. Nós não ganhamos por estar aqui, meu colega. Portanto, nós fazemos-lo por uma questão de convicção, por uma questão de ativismo, porque nós assumimos isso. Nós não recebemos, nós não somos pagos. Vim de aqui ver as contas do Simprof para ver se o senhor presidente do Simprof recebe valores de dinheiro por correr risco por ser o presidente do Simprof. Então, colegas, vamos ser mais comedidos. Nós somos professores, só podemos falar aquilo que podemos provar. Aqui ninguém recebeu Prado, aqui ninguém recebeu casa, porque o Prado não estaria escondido até agora. Estaríamos a exibi-los. Olhem para os outros membros do Simprof que trabalham nas mesmas escolas que os colegas e perguntem que tipo de vida têm. Portanto, vamos aqui para outras questões, como a questão. Nós até aqui não conseguimos entendimento sobre a questão do subsídio, da separação do subsídio de férias das respectivas folhas do mês. O que faz com que nós quase não sintamos o peso do subsídio de férias quando nós recebemos, porque por conta do IRT, tanto que rouba boa parte deste nosso subsídio, nós não conseguimos ter nas proporções em que deveríamos exatamente ter. Nós já dissemos ao Ministério das Finanças que podem até tributar, já que agora os subsídios são tributados, podem até
podem até tributar o subsídio, mas podem fazer como faz o 13º. O 13º, ele é dado em parcelas, mas ele não é roubado como roubam o subsídio de férias, não é? Não é roubado como roubam o subsídio de férias. Então é uma questão que não tem entendimento. Esta questão e o IRT, esta questão do IRT, estamos a analisá-la com os nossos pares ao nível da CGSILA, para ver se temos uma reivindicação muito grande. Por isso é que estamos a convidar os colegas, porque às vezes nós exigimos muito e nós fazemos pouco, colega. Nós às vezes também somos incoerentes. Exigimos muito dos outros, mas não exigimos de nós mesmos. Temos que exigir primeiro de nós e exigir dos outros. Nós temos o 1º de maio aí à vista. É o Dia do Trabalhador. É uma boa oportunidade que nós temos para sair à rua e em massa e dizer tudo que nós temos vontade de dizer e chamar atenção ao executivo. E é diferente, quando você faz uma marcha com 100 pessoas, 50 pessoas, o executivo desvaloriza porque eles têm lá o SINFO, as outras estruturas. Mas se vocês aparecem em peso a exigir, e uma das questões que vamos exigir no 1º de maio, no quadro da nossa entrada na CGSILA, é a questão do IRT, é a questão da precariedade do emprego, é a questão do nosso magro salário. Então, estamos a convidar também os colegas, que têm toda a legitimidade de reclamar, mas vamos estar em todas as capitais de província, e aqui em Luanda nós queremos estar em grande quantidade com os outros trabalhadores do setor elétrico, da Sonangol, da EPAL, da TECUL e dos outros sindicatos que estão na CGSILA. Queremos encher, queremos sair dali, do Largo da Ende, ali até o 1º de maio, para fazermos um ato em massa, para exigirmos aí e também decidirmos se pudermos fazer um movimento de reivindicação geral em relação ao IRT. Porque temos estado a concertar com outros sindicatos independentes, até mesmo que estão filiados à UNTA, como o Sindicato dos Médicos, para partirmos para uma reivindicação mais larga. Perdão, porque infelizmente o Executivo continua com a sua posição de manter o IRT nas proporções em que mantém. Nós não estamos a dizer para não pagarmos o IRT, até porque sempre pagamos. Nós estamos a dizer para ele ser reduzido, porque o governo meteu em demasia a sua mão melhor, no nosso bolso, quer até furá-lo mesmo, e de maneira que já não resta nada no nosso bolso. Então, só o Simprof, só os professores não vamos conseguir, já está aprovado. Nós queremos fazer uma ação conjunta com os outros sindicatos, quer aqueles que estão na CGSILA, quer aqueles que são independentes e não estão fora daquelas amarras da UNTA, como o caso dos nossos confrades, dos médicos, com quem já temos estado a consertar. Então, no dia 1 de maio, vamos sair de casa, vamos marchar, cada um faz o seu cartaz, para manifestar aquilo que sente enquanto trabalhador. Porque não podemos só reclamar e ficar em casa. Meus colegas, reclamar e ficar em casa não basta. Porque é o que nós fazemos muitas vezes. Meu colega, os 12,5% nós já abordamos no início. Por isso é que nós queríamos que todos estivessem aqui desde o princípio, para que depois não ficassem sem ouvir tudo aquilo que nós trouxemos aqui para dizer. Colegas, nós não queremos fazer essa live demorada, até porque hoje é sábado santo, temos outras coisas a fazer, mas são esses os esclarecimentos. Nós não os fizemos anteriormente nos termos em que nós estamos a fazer agora, mas não faltou informação, porque nós difundimos muita informação nas rádios e nas televisões. É claro que nós, obviamente, estamos desiludidos com as TPAs 1, 2, 3 e quem sabe 4, mas nós, enquanto professores, continuamos a ter obrigação de assistir a esses horas para nós procedermos a nossa análise. Colegas de 2017, 2018, 2019, há um esforço que já foi feito. No quadro agora da lei de debates da função pública, os colegas já têm nomeação definitiva.
E se eventualmente houver alguém que não tenha tido nomeação definitiva, manda no seu processo, vamos encaminhar a Direção Nacional dos Recursos Humanos, que, como dissemos, tem sido receptiva a essas questões. Temos que voltar aqui a pontuar. Meus colegas, todos que têm nomeação definitiva, é óbvio que vão ter benefícios, porque a partir do momento que você tem nomeação definitiva, e leiam lá o Estatuto da Carreira do Agente da Educação, beneficia de todos os privilégios que são para os professores com essa qualidade. Então, meus colegas, se é de 2017, é de 2018, 2019, se tem nomeação definitiva e ainda está a ser remunerado na carreira de técnicos médios, é claro que vai beneficiar, vai participar do concurso interno para poder mudar de carreira. Pois, isso nós já dissemos, colegas. Todos aqueles que têm formações que não são formações pedagógicas, se eles já andam no sistema, é claro que eles não têm sido excluídos. Agora, no caso daqueles que estão com a categoria do regime geral, não há nenhum problema, colega. Haverá uma outra busca para que esses colegas também façam parte. Olha, essa questão do salário nós já dissemos, o Ministério da Educação também não nos conseguiu dizer... não nos conseguiu dizer por que razão temos este atraso. O colega Alteza, vou preferir dizer colega Alteza porque vejo aqui imagem de homem, mas não sei, pode ser tanto homem ou mulher. Colega Alteza, a questão do subsídio de diuturnidade não aguarda de nenhum dispositivo. O que pode acontecer é apenas até uma ineficiência ou uma ineficácia de quem gera o sistema lá nos gabinetes provinciais. Quem já tem nomeação definitiva, é óbvio que, embora o subsídio de diuturnidade é destinado para aqueles que têm 5 anos, até 5 anos de serviço. Isto é que diz. O que nós precisamos ver, ainda bem que o colega coloca, vamos estabelecer contato com o Ministério da Educação para ver como é que fica se a nomeação definitiva já confere o subsídio de diuturnidade aos colegas, porque já têm o privilégio de beneficiar de todos os direitos, ou então vão continuar a guardar os 5 anos, mas se ela entrou em 2017, em 2018, essa questão já não se coloca. Se ainda não está a receber o subsídio de diuturnidade, pode se manifestar o Gabinete Provincial da Educação através lá do Departamento de Planeamento, Estatística e Recursos Humanos, pode fazer a inserção do seu subsídio de diuturnidade. Isso não carece de qualquer negociação. A questão do prêmio de exame, não sei porque coloca essa questão, porque a questão do prêmio de exame nós já conseguimos desde o ano passado a sua generalização, todos vão continuar a receber, agora é para todos, já não há aquele o primo, o sobrinho do diretor, todos vão continuar a receber, mas nas mesmas margens dos 30%. O Fontura pergunta, exame, não, Fontura, meu amigo, meu vizinho, meu companheiro, não, o exame vai continuar a ser 30%. Eles queriam retirar até o prêmio de coisa, o prêmio de exame, para aumentar no subsídio. Dissemos não, o prêmio de exame é uma conquista que nós temos e nós já não temos muito subsídio e não pode ser retirado. Portanto, nós pensamos que são esses os esclarecimentos que nós devíamos dar agora. No dia 1º de maio, vamos fazer essa marcha conjunta com outros trabalhadores. Estamos a convidar os professores a se fazerem ao largo da Ende para os que vivem em Luanda e as outras províncias para os pontos em que os nossos secretariados provinciais ou a CGSILA indicar. Agora, se até o dia 31 de maio, e esperemos que até o dia 31 de maio o salário seja pago, até lá, não tivermos os 12,5% e não tivermos o retroativo, aí nós vamos voltar a fazer uma outra live e vamos comunicar aos colegas a posição a tomar. Porque, colegas, para terminar mesmo já, a nossa greve
ela continua suspensa. Ela não aguarda, não requer quaisquer procedimentos. Basta apertar no botão. Ou seja, basta dizer aos professores, amanhã vamos paralisar. Então vamos ver que quer os incentivos, quer os 12,5%. Os 12,5% ainda temos a esperança agora do mês de abril ou no mês de maio, mas com o retroativo do mês de março e do mês de abril. O subsídio de dedicação exclusiva, colega, que são os 22%, colega David Emanuel, esses continuam a ser negociados. Nós aceitamos o subsídio, os 12,5% que eles decidiram denominar como subsídio de frequência. Para nós, o nome é o que menos interessa. Para nós, o que interessa é engordarmos também, como os outros, a nossa pauta de subsídios. O nome é o que menos interessa, mas este existe, tem de ser processado e nós vamos continuar a lutar para que ele esteja. Colegas, muito obrigado por terem estado aqui. Colegas, podem continuar a nos criticar. É um direito que vos assiste, quer sobretudo aos associados, aqueles que pagam cota. Critiquem-nos mesmo. Sugiram, apresentem sugestões. Mas, colegas, não digam coisas que ferem a nossa sensibilidade, porque nós assumimos muitos riscos ao desenvolver essa atividade sindical. Nós recebemos pressão familiar, porque eles usam até as nossas famílias, as nossas mulheres, os nossos pais, para abandonarmos essa atividade. Então, não nos acusem mesmo de coisas que nós não fazemos. Não nos acusem. Por favor, não nos acusem. Mas as vossas críticas, elas são importantíssimas para que nós continuemos a melhorar a nossa atividade. Porque nós somos humanos e voluntário ou involuntariamente vamos continuar a falhar. E com as vossas críticas construtivas e as vossas sugestões, nós vamos avançar. Agora, acusações baratas, do tipo tem carro, tem colegas aqui que nos conhecem, partilhamos junto, tem carro, nós andamos a pé aqui, andamos a pé, Prados. Bom, se alguém conhece onde estão, por favor, nós estamos mesmo a precisar. O Simprof é um sindicato pobre. É pobre porque nós temos muitos colegas aqui que exigem e não pagam cota. Exigem e não pagam cota. Se quer continuar a exigir, quer que o Simprof continue a ter a força que tem, e o Simprof ainda não se desviou dos seus princípios, colega, na tua escola deve haver um núcleo, deve haver um secretário municipal, há um secretário municipal, um provincial, preencha a ficha e contribua com 1%. Lá no Ambo, no Bié, no Ambo, no Bié, no Quando Cubango, contribuem 2% para sindicatos que não fazem nada, que nunca discutiram nada. Já perguntaram o que é que eles estavam a fazer com aquele acordo deles fantasma que fizeram no período da greve para ver se vocês abandonavam a reivindicação? Nada. Colegas, bom sábado santo, boa Páscoa, boas férias e nós continuaremos aqui comprometidos a defender os vossos interesses. Estamos juntos e bem-ajam a todos.